Graça e paz, amado de Deus, Shalom Adonai, vinde univos ao Senhor, uma aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5, sempre com Deus, juntinho de você, culto online, nesta manhã, 7 de junho do ano 2020, Escola Bíblica Dominical, a maior universidade, a sala de aula onde nós aprendemos com os sábios, onde nós aprendemos na escola dos perfeitos. Vamos orar em nome de Jesus e já declaro um domingo abençoadíssimo. Pai de amor, Deus de infinita bondade, em nome de Jesus, suplicamos o teu maravilhoso perdão, tua misericórdia que não se finda e teu amor maravilhoso. Graça não nos falte e caminhemos pela fé. Em nome de Jesus, nessa escola bíblica dominical, neste domingo, nesta manhã, suplicamos o teu cuidado, o teu carinho, o teu livramento de tantos males que cercam a humanidade. Em nome de Jesus, abençoa nossas mentes, dilata bem o nosso cérebro e flua com teu Espírito o conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos isso. Te agradecemos por mais um dia de vida. Amém, Senhor. Amado de Deus, mais um domingo que Deus tem nos proporcionado a gente buscar esse nível de comprometimento e levar a gente a viver a revelação do grau de espiritualidade. Por isso que quando nós inicialmente nos encontramos nesta tela, nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Você já vem por muitos domingos sendo ministrado nesse assunto, esse assunto que Deus nos levou a compreender dentro da jornada do povo de Deus no deserto, mais precisamente querendo chegar em Mara, atravessar o Mar Vermelho e com certeza, antes de beber aquelas águas que o Senhor transformou. Nós estamos ainda no período durante, na travessia, como atravessar o que a gente vem falando sobre a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso curso de vida. Então, quando a gente encontra nível de comprometimento, revela grau de espiritualidade, você na figura vai ver esse homem que retrata Jesus indo para o Gólgota. E aqui a gente vai encontrar o sepulcro no jardim da Arimateia vazio. A luz entrou, a glória do Senhor ali penetrou, a incidência do Shekinah de Deus tomou conta e Jesus ressuscitou. Nós queremos nesse domingo, um domingo de ressurreição, de novidade de vida, de crescimento espiritual. Então precisamos ir para a cruz, morrer. E você vai entender daqui a pouco a questão da cruz. E também nós vamos chegar a essa dimensão, né? Tão poderosa, tão profunda. Quando pensa em encontrar você morto, você já ressuscitou, porque venceu a cruz. Mas eu quero ler com você um versículo para a gente mergulhar na ministração desse assunto, tá bom assim? Então vamos lá, você estudante com a Bíblia, você atento, bem vidrado, fixado na tela aí, nessa telinha abençoada da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Lá em Mateus, no capítulo 16, preste muita atenção, sim, está escrito no verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Preste atenção, versículo muito conhecido. Você já foi ministrado várias vezes, você conhece. Mas como a gente está aprendendo estatura de varão perfeito, a gente quer mergulhar, ou seja, nos aprofundarmos numa dimensão de espiritual. Vamos lá? Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abdicar, renunciar, ceder, prosseguir na missão e com certeza se encontrar com o lugar que a gente vence. Qual é o lugar que a gente vence? A gente vence desde quando Deus nos chama, desde quando Deus nos convoca para viver essa natureza terrena com o endereço, destino de ir para os céus. Tenho assim, cada domingo procurado fazer essa abordagem com ideias, com figuras, com símbolos, e a gente entrou no assunto por 2 domingos da gematria, mas para fazer o gancho, e hoje a gente vai colocar o foco em torno
também das peças do tabernáculo, mas uma relação. Cada um de nós temos nossa missão, temos nossa jornada, temos nosso percurso. Queremos chegar até lá. Quem é que não quer chegar do lado de lá? Ou seja, passar por todo aquele momento convidativo de desafio. Como é que é momento de desafio? Ele é convidativo? Sim, porque nos faz crescer, amadurecer. E é isso que Deus quer. Na escola do perfeito você precisa crescer, atingir uma estatura de varão perfeito. Então, observe bem, dentro deste destaque bíblico do verso 24, Mateus 16, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. A vida de um servo de Deus, a vida de um amigo de Deus é uma vida de renúncia, de abdicação, de saber ceder, abrir mão para poder deixar o Senhor, o Adonai, reinar na sua vida, na nossa vida, na vida de todos nós. Quero destacar, e aí vem a relação durante toda essa ministração, durante toda essa aula da manhã, nesse dia 7 de junho de 2020, você precisa prestar muita atenção, que nós vamos começar a fazer conexões, porém, é preciso ter estado presente na escola dominical, nas aulas anteriores, para que venha agregar os valores, venha agregar os conhecimentos desde uma abordagem anterior. Vejam bem aqui, nós mais uma vez estamos com um gráficozinho, sempre todo domingo a gente apresenta, sabe, em destaque. Aqui a gente está vendo uma seta para cima, nós assim tabulamos 8, a parte superior, e acima tem a palavra Adonai, que a gente já aprendeu. Adonai é 8, acima de todas as alturas, aquele que ressurge como Jesus. Aqui a gente vai encontrar 7, a estatura do varão perfeito. Quem foi? Davi. Conseguiu, até porque o seu nome, Davi, é 7. Nas 7, 14, o homem que deu bom testemunho, que venceu porque buscou ser enquadrado, se submeteu, se sujeitou, foi obediente, reconheceu a soberania do Senhor na vida dele, e ele se tornou um homem de estatura de varão perfeito. Claro que todos nós temos falhas, defeitos, mas quando a gente consegue ter experiências com Deus, consegue passar pela via da nossa jornada da vida, a gente consegue ter, através de cada momento que Deus nos proporciona, a gente cresce com os desafios, com os obstáculos, com as dificuldades, com as adversidades, e é isso que a gente está querendo ensinar, é isso que a gente está transmitindo, como buscar alcançar a estatura de varão perfeito. Então o 7 representa isso, aquilo que é perfeito, e a gente vai encontrar que no 7 está aqui, ó, o homem espiritual, e esse homem espiritual, ele é regido pelo fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Como é que eu posso ser um homem espiritual? Um homem tomado, controlado, cheio do Espírito. Ele anda no Espírito, conforme Paulo escreveu ao livro de Gálatas, ou a carta de Gálatas. 6 é o homem que nasce no 6º dia. Porém, ele é um homem sobrenatural. Durante toda a nossa vida, a gente vai passar por experiências. E experiências nada mais é do que momentos, períodos, ocasiões, fatos, marcos que estiveram presentes na nossa vida. A gente superou, venceu. Você foi acima do que a natureza lhe desafiava. Então, é o homem sobrenatural e ele tem a configuração 6. Vejam bem. Olha aqui, cidadão celestial é aquele homem que vai para os céus, é aquele homem que saiu do nível da terra, e agora por ter o Adonai diante dele, e ele submisso ao Adonai, ele conseguiu ir para os céus, ele foi ressurreto, ele renovou a sua vida, ele venceu todos os obstáculos nessa vida, nessa jornada, para conseguir morar na cidade celestial. Ele também é um homem espiritual, porque ele é regido, guiado pelo fruto do Espírito. E quando é que nós somos um homem sobrenatural? Quando nós colocamos as bem-aventuranças na nossa vida. Jesus ensinou a ser um homem bem-aventurado. E ser um homem bem-aventurado é vivenciar, é passar por coisas incríveis com Deus. Leia com atenção, leia com cuidado todo o sermão, no Monte da Bem-aventurança, que você vai conseguir entender o que é uma vida sobrenatural. Eu estou fazendo uma recapitulação, porque a gente viu
todos os domingos passados esses destaques. Agora veja aqui, 5, homem natural. Ele está baseado na lei. Lembra quando o povo de Deus foi para o deserto? Está registrado que Deus colocou para Moisés, o líder, o guia, o condutor do povo hebreu, a lei, o decálogo, 10 mandamentos, para a relação com Deus, com o homem e com as coisas em nossa volta, e consigo mesmo. Então, quando nós nascemos com 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos, visão, gustação, olfato, paladar, tato, tudo isso tem a ver com a relação horizontal, aquilo que o mundo está estabelecido na sua natureza. Então, na relação como homem natural, eu lido com toda a criação de Deus, porque eu tenho os sentidos perfeitos. Então, é uma ascensão para eu chegar à estatura de varão perfeito, ser como Davi, mas o maior, incomparável, é Jesus. Jesus foi o verdadeiro homem perfeito. Nele não havia pecado, não havia falha, não havia erros. Então é uma recapitulação de ascensão. Aqui nós estamos colocando essas classificações para você saber que você nasce como homem natural e a lei de Deus já está em você. A lei de Deus já está em você. Não tem como a gente crescer na vida se não compreender, até porque dentro de você, na sua mente, já está estabelecido a sua identidade divina. E é, evidentemente, visto como pequeninos. Quando natural nós somos dependentes. E a partir do momento que a gente vai crescendo, vai se tornando jovens, o vigor vem, a força, a energia, e a gente vai conseguindo superar pela força e vivendo coisas sobrenaturais. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, quando nós somos tomados, cheios do Espírito, não só vivemos sobrenatural, a gente anda em comunhão, a gente anda em plena sintonia, na frequência do trono de Deus, para chegar a ser um cidadão celestial, passar dessa estatura de varão perfeito na face da terra e alcançar a presença do Adonai, do Senhor, e atingindo ser um cidadão celestial, nós temos que subir, nós temos uma vara de medir, nós temos uma medida que faz com que a gente compreenda qual é o tamanho que devemos ter. Visto isso, e observando isso, 5, natural. Pequeninos, filhos, todos nós nascemos dependentes. É a nossa natureza terrena. 6, é quando a gente começa com o nosso vigor, com o nosso desenvolvimento e crescimento, a gente vê coisas incríveis, que nunca aconteceram, mas vai acontecer porque a gente vai acumulando experiência. Mas no 7 é um homem sábio, equilibrado, tem domínio próprio, tem o fruto do Espírito, tem amor, tem longanimidade, tem perseverança, tem paciência, tem gozo também. Esse é o homem espiritual, é o que tem a estatura de varão perfeito, que vai nos levar a ser um cidadão celestial. Então, visto isso, recapitulando dentro de uma visão gráfica muito simplória, simples, mas que faz a gente lembrar, para que eu possa crescer, e tem que crescer, meu amado, é para cima. Pode ser até um absurdo falar isso, crescer para cima, mas tem coisas que crescem para baixo, as raízes. Mas quando nós temos nossos pés firmados no Senhor, a gente vai crescendo, firma-se as raízes, e nós somos com o carvalho da justiça, plantação do Senhor, que dará o seu fruto na estação própria. Mas tem que crescer, tem que ir para cima, tem que realmente se encontrar com o Senhor. Visto isso, nós vamos primeiro também no destaques posteriores, a sequência, vamos a um slide. Esse slide é um versículo bíblico, perceba bem: poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Preste bem atenção quando este versículo está aqui na telinha, Efésios 3,18. Olha o que Paulo está dizendo. Você quer compreender perfeitamente as coisas que pertencem à mente de Cristo? Compreender o reino de Deus, compreender como se desenvolve a estatura de varão perfeito, então você tem que aprender a lidar com uma dimensão que está registrada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, ele teve experiência com Deus, ele foi um homem natural, regido pela lei. Ele foi um homem que viveu coisas sobrenaturais. Ele caiu do cavalo, se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Depois ele passou a ser um homem espiritual. Quando começa a ter a comunhão com Deus, ele vai enviando as cartas para os filhos de Deus,
para as igrejas, para o povo de Deus. Então eu já era um homem cheio do Espírito. E quando ele começou a experimentar essa estatura de varão perfeito, medido pelo Senhor, definido, avaliado, ele começa a viver coisas tremendas. Coisas na sua vida que ficaram marcantes, como também ele foi ao terceiro céus. E para compreender esta relação infinda, infinita, adimensional, atemporal, para a eternidade, profunda, intensa, imensa, ele vai escrever: olha, eu vivi isso, eu ouvi do Espírito, eu ouvi do meu Senhor, que para que eu possa compreender e ter a mente de Cristo, como desejamos para todos os santos, existe uma métrica, existe uma maneira de dimensionar, para que eu possa compreender essa relação de comunhão com Deus, de crescer de homem natural para sobrenatural, para espiritual, ser cidadão celestial. Eu tenho que ter uma mente de Cristo. Eu tenho que ter uma mente cheia da presença de Deus, em comunhão com Ele. E quando eu tenho isso, eu começo a entender qual é a largura. É verdade. Se a gente tem um comprimento, imagine esse altar, se a gente tem um comprimento, uma extensão de ponta a ponta, mas também temos o que? Uma largura, uma dimensão lateral. E Paulo está dizendo assim, ó, comprimento, largura, mas ele usa um outro valor métrico. Olha bem que ele diz assim, a altura. Se olhar para o teto, nós vemos uma outra dimensão, outra maneira de especificar tamanho, para cima, para os lados e para a parte de ponta a ponta, que define os extremos. Mas ele usa uma outra palavra, 4 termos envolvidos na dimensão celestial, na dimensão espiritual, na dimensão de um varão perfeito. Você, para ter essa estatura, precisa passar pela via de tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Aí você vai compreender. Quando você segue Jesus, abdica da maneira de avaliar, de analisar, de medir, você vai vendo que na mente, na sua mente, o Espírito vai começar a dizer assim, você precisa conhecer no percurso, na jornada da sua vida, que a estatura de varão perfeito depende da direta relação do seu percurso, da jornada, do tamanho, comprimento, da largura, da altura e profundidade. É claro que profundidade é uma dimensão que faz a medição da superfície para o fundo da terra, mas essa profundidade não é para baixo, essa profundidade é infinda, é adimensional, é como o universo, a gente não sabe onde é o fim. Assim é o encontro com Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto estás perto. Né? E assim, essa relação, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Osés, ele vai falar isso. E quando ele ministra isso, é exatamente o que a gente precisa. Se eu quero alcançar a estatura de varão perfeito, se eu quero ter uma medida de vencedor, se eu quero superar os desafios durante a jornada da nossa vida, eu preciso ter a minha mente com unidades diferenciadas, não avaliar, não medir como o homem natural mede, nem como sobrenatural. Eu quero ser um homem espiritual, que tem a compreensão do que está do meu lado, do que está na minha frente, do que está por cima e do que está mais ainda para o infinito. Você pode conhecer isso. Nós vamos daqui a pouquinho na segunda parte, no outro slide, mas quero repetir, com todos os santos é o desejo de Deus. É o desejo do apóstolo Paulo a escrever, vocês podem, ó igreja de Éfeso, compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade. Daqui a pouquinho nós seguimos nessa sequência abençoada. Amado de Deus, na continuação da nossa classe, sala de aula, eu queria que você, em nome de Jesus, pudesse agora, com a sua mente voltada para o altar de Deus, ainda que aqui seja um altar, é um altar de Deus, mas ser transportado, vamos dizer assim, arrebatado, bem diante do Todo-Poderoso, do Adonai. Claro que isso vai acontecer quando você estiver na presença dele, no que diz respeito a se tornar um cidadão celestial. Quem não quer ter sua morada, sua casa, a sua residência, o seu domicílio, junto com as mansões celestiais?
no palácio de Deus que criou para você. Claro que isso é uma dimensão pós-morte, mas eu posso sonhar com isso. A nossa vida, ela é envolvida, ela é, vamos dizer assim, conduzida pela a esperança. Eu espero que tudo isso que nós temos sido ministrado aconteça na minha vida, na sua vida. Quem espera, como se diz, sempre alcança. Eu quero alcançar um tamanho de varão perfeito. Eu quero levar você a ser um varão perfeito. Mas, amados, é preciso prestar atenção, e eu queria que muito você observasse essa maneira que Paulo está colocando. Poderdes, ele está direcionando essa palavra, não é no sentido, amado, de alcançar a todos, mas quem ouve. Poderdes perfeitamente, algo completo, inteiro, que não falta, em que está acima da capacidade humana, aquilo que alcança uma mente de Cristo. Poder de perfeitamente, você pode entender, compreender exatamente o que Paulo está dizendo. Só que ele diz o seguinte, ele começa uma palavra direcionada a quem ouve, mas com todos os santos. Significa que existem pessoas que, como os santos, já compreenderam perfeitamente a dimensão espiritual. Você pode compreender com todos os santos, ou seja, com a igreja, com você que está aí como um aluno, estudante da escola dos perfeitos, poder compreender perfeitamente. Pastor, eu tenho dificuldade, eu tenho dúvida de aprender essa aula. Por isso que a gente está sempre resgatando, recapitulando, trazendo de volta aquelas informações lá das primeiras aulas. Cidadão celestial, N4, homem espiritual, N3, homem sobrenatural, N2, homem natural, N1. Eu quero viver uma vida no Espírito, ser guiado no Espírito, para que eu não seja superado, vencido. Sabe por quê? A Bíblia diz, e é bem claro, vai escrever isso com muito carinho, e esse versículo tão conhecido, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele quer que você seja um nanico espiritual, que você não tenha uma compreensão da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Para que eu possa compreender Efésios 3,18, é preciso, como a gente viu lá em Mateus capítulo 16, 24, quer seguir a Jesus? Quer? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ou seja, já não posso eu viver conduzindo a minha própria vida. Tome sua cruz e siga-me. Então, amados, para você entender algo aqui que vai chamar a atenção, olha bem, eu estou aqui com a cruz. O que isso tem a ver? A cruz é a nossa missão. Aquele que quiser vir após mim, Jesus está dizendo, quer ir no meu compasso, na minha marca de passos que vão levar para os céus, que vai fazer você ser vitorioso, que vai viver uma vida em novidade de espírito? Siga a sua missão. O que é missão? É jornada, é percurso. Eu tenho que carregar peso? Não. Mas eu quero dizer algo para você. Não há uma só pessoa que agora vai deixar de entender perfeitamente. A cruz é peso? Não. A cruz é uma jornada, é uma bagagem. Todos nós, temos uma missão na vida. E na missão da vida que a gente tem que cumprir, em qualquer área da vida, familiar, conjugal, profissional, escolar, vocacional, financeira, ministerial, espiritual, tem uma missão. E nessa missão a gente leva a nossa bagagem. Jesus está dizendo assim, olha, a minha mala, a minha bagagem, o meu alforje, não a minha carga, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, estava sobre os seus ombros. Mas quer acompanhar? Pegue a sua bagagem, pegue a sua experiência, saia do homem natural, consiga dar passos sobrenaturais, e aí você vai ter domínio sobre tudo quanto faz parte da jornada da sua vida. Recapitulando, quero seguir a Jesus, não que eu tenha que dar passos atrás, mas os passos meus são para frente. Então eu pego a bagagem, os instrumentos, os recursos. Estou lembrado de Davi. Davi tinha recursos. A funda, o alforjem. E ele derrubou um gigante, porque ele seguiu para frente
com a sua bagagem, com a sua missão, com a cruz, ou seja, com a capacidade de vencer a morte. Se você pegar essa jornada, seguir a Jesus, você vai ser mais do que vencedor. Então, carregar a cruz, ter ela na jornada da sua vida, aqui com carinho, significa cumprir a sua missão. E quando você caminha com a cruz dá uma dimensão para cima e para os lados. Só que a cruz foi exatamente onde Jesus foi pregado. Significa que para cima, profundidade infinita. Profundidade ao encontrar o Adonai. E se eu olho para cima, se eu busco as coisas de cima, eu consigo com a minha experiência, a minha bagagem, os meus recursos, que Deus vai lhe dar. Cada um de nós, como indivíduo, nós temos recursos na vida. Recursos que vão fazer te dar a habilidade. Está lembrado da musculatura espiritual do atleta que tem que, buscar o seu recorde, ter a sua performance? Então, quando Jesus fala, negue a si mesmo, quem quer vencer, irmão, tem que passar por sacrifício, tem que deixar muita coisa, passar no concurso, muitas horas de estudo. É a cruz, é a bagagem, é a mala. É o que você leva para poder fazer frente durante a sua jornada. Todos nós, quando nós caminhamos na jornada, no percurso da vida, a gente sempre leva algo, porque nós vamos precisar. Se você não levar a cruz, não ter a missão, vai ser difícil vencer a morte. Vencer o quê? A separação de Deus. O inimigo quer mais que você fique separado dele. Mas que se eu nego a mim mesmo, pego os meus recursos, pego a minha jornada, pego a minha missão, pego a minha mala, pego a minha cruz, pego a carga de vencedor, dos recursos que eu vou utilizar na minha jornada. Lembra daquele garoto que alimentou 5.000 homens na multiplicação dos peixes e os pãezinhos? Ele tinha na mala dele uma missão, que ele não sabia, mas o Senhor ia usar para alimentar toda a multidão. Olha, eu quero dizer que uma hora, um dia, você vai me alimentar com os seus 2 peixinhos, seus 5 pãezinhos. É as cruzes que você está levando, é a missão, é a jornada de alcançar a todos. E para alcançar a todos, irmãos, você precisa ter conhecimento de largura. À medida que Jesus estava subindo o Gólgota, ele sabia exatamente a dimensão, a largura do alcance da missão. Você precisa compreender essa dimensão aberta, largura, para você saber quais são os seus limites. Ultrapassar os limites, amados, só no mover do Espírito. Alcançar cumprimentos enormes, jornada de maratonista, tem que ter, irmãos, bagagem, tem que ter treinamento. Dá para entender? Treinamento, desenvolver, alcançar uma performance. Estou recapitulando para que você possa entender dentro dessa dimensão espiritual, dessa revelação, que a sua cruz é um sacrifício. Se você quer crescer, você vai sofrer. Mas quando você supera o sofrimento, você estabiliza uma condição de enfrentamento. O que mais Deus quer é que você tenha essa capacidade. Então, na sequência, já que você já entendeu levar a cruz, e aí às vezes é mal entendida essa palavra, eu vou levar peso dos outros. Não. Você tem um tamanho, você tem um peso físico, natural. O que o Senhor quer é que você use as armas espirituais. Quer fazer lembrar algumas coisas? Na experiência desse menino, lá junto com aqueles 5.000 homens que foram alimentados, ele jamais imaginava que a largura dos seus 2 pãezinhos, dos 5 pãezinhos, 2 peixinhos, jamais poderia alcançar. Olha a largura, 5.000, olha o comprimento, 5.000, fora as mulheres e as crianças. Olha a altura, olha a profundidade, porque o Senhor estava ali para medir os dois peixinhos, 5 pãezinhos. O que você tem, se for medido por Senhor, vai ser abundante, transbordante. É assim a promessa de Deus. Recebe essa revelação. O que você tem para a jornada, para o percurso, na jornada da vida, vai, guiado por Deus, ser um homem espiritual, vai atender a muitos e a você. E virá uma satisfação
de algo completo, de algo perfeito. Você pode compreender o que você tem. Para te dar um exemplo prático, um médico é a sua missão, é a bagagem que ele leva na vida para atender as pessoas, e o que ele vai alcançar vai depender da largura. Qual é a dimensão de que eu quero obter na vida para atender? Porque aquele que estuda mais, aquele que se dedica mais, aquele que persevera, aquele que com entusiasmo, com motivação, com interesse, com empenho, com sacrifício, com superação, treinamento. A nossa vida é um treinamento. Se os médicos podem tirar as pessoas das enfermidades, das dores, da doença, um eletricista pode resolver um problema de energia na casa. Um pedreiro pode consertar e reparar muitas coisas erradas na construção. Um carpinteiro, um marceneiro, pode ajustar muitas coisas das nossas mobílias. Um pastor pode dar uma orientação bíblica e pastoral. Hein? Todas as profissões, todas as missões, todas as vocações, todos os serviços, todo o ministério é para expandir, ter uma dimensão larga, comprimento, altura, profundidade. Nós não vamos para baixo, nós vamos para cima. Se você ainda não entendeu, eu vou dizer: o que você tem como recurso na sua jornada vai servir para atender uma largura que você nunca mediu, uma altura que você nunca subiu, um comprimento que você nunca alcançou e uma profundidade que você nunca esteve. Deus quer isso para a sua vida. E pegamos essa questão prática de entender que a nossa jornada da vida, e eu estou batendo muito nessa questão, nesses termos, a fim de garantir a você uma compreensão mais do que um embasamento teórico, mas a praticidade. Quer saber de algo mais? Por que o teu professor transmite para você que você precisa aprender? Porque ele alcançou dimensões que você até então não passou. Então a bagagem dele, né, assim que a gente faz, a experiência dele faz ele ser qualificado, apto para transmitir. O que ele quer é que você alcance uma estatura, um tamanho de qualificação, de capacidade de assumir uma profissão, um serviço. Se eu estou usando esses exemplos, também é para relacionar, associar com a sua vida com Deus. Deus quer que você cresça, desenvolva através da oração, do estudo da palavra, da adoração, do jejum, do serviço, do discipulado, do evangelismo, todas essas ações que envolvem o reino de Deus. Então vamos para outra próximo outro slide. Aqui, o que a gente está interessado agora? Não o que diz o interesse pessoal, mas quando eu digo o que nós estamos interessados, é no sentido de você compreender com todos os santos. Então eu quero levar todos os santos, todos aqueles que nós podemos alcançar, a entender que essa questão da cruz está muito ligada ao tabernáculo. O que é isso? Tabernáculo, já vimos lá 3 domingos passados, lugar terrestre onde Deus habitou. Ou seja, é a casa terrestre de Deus. Ele escolheu fazer isso onde? No deserto. E essa palavra tabernáculo é Mishkan, que significa casa de Deus na terra, residência do divino. Por que ele fez essa casa? E a gente vai entender qual a relação com a cruz, qual a relação com a estatura de varão perfeito. Estão lembrado que nesse tabernáculo, em volta tinham as 12 tribos, e aqui dentro, essa separação é onde tinha verdadeiramente o tabernáculo do Senhor, com as 7 peças. Vamos ver a segunda figura? A segunda figura a gente vai encontrar aqui, depois dessa orientação, também o tabernáculo, só que em outra dimensão, vendo aqui, né? Como era separado esse lugar. Ou seja, todos tinham uma tenda, todos tinham uma cabana para morar. Eu pergunto, qual é a cabana de Deus? Onde Deus morava? Morava ali no meio, ó. No meio de todas as 12 tribos, ele tinha a casa dele. Só que a casa dele tinha suas peças, suas mobílias. Era da maneira que ele quis que arranjassem, que fizesse a decoração. Não é você que decora? Não é você que arruma a sua casa? Deus também é um especialista em arrumar a casa. Aliás,
Daqui a pouquinho a gente vai ver essa passagem bíblica que nós somos santuário, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Então ele habitou aqui, ó. A presença dele era notada porque à medida em que os sacerdotes, os levitas, atuassem na casa de Deus para limpar, para adornar, para realizar os cerimoniais, os rituais, os sacrifícios e o nível de comprometimento com Deus. Vamos para outro slide? E a gente vai ver aqui que Deus quer uma casa. Então no corte, ou seja, um corte frontal, de cima para baixo, a gente vai encontrar as peças. A gente vai encontrar aqui, né, que esse tabernáculo, ele é posicionado com suas peças. Está vendo aqui? Esse tabernáculo. Agora, quando a gente vê ele aqui, ele vê sem o corte. Mas quando a gente começa a ver o que está dentro, a gente já viu que tem aqui, ó, o altar de bronze, tem a bacia, né? Tem o incensário, tem a mesa dos pães, tem o candelabro e, por fim, tem o quê? Olha bem, tem, hein? A arca. A arca. Então, à medida que eu vou avançando, vou encontrando. Então, Deus mandou arrumar essa casa. Mas, afinal, o senhor falou de missão, o senhor falou de jornada, é porque, olha só, ali era um povo que estava no deserto. O que eles estavam levando? Quando o povo tinha que se deslocar, eles deslocavam também com o quê? Com a casa de Deus. Agora vem o que você vai aprender. A casa de Deus tinha um formato de uma cruz. Meu Deus, é exatamente isso. Então, Deus faz você caminhar no deserto com Ele. E a casa dele, irmãos, é uma casa onde tem uma dimensão da cruz. Tem a configuração de uma cruz, a gente vai ver. A arrumação dele é uma cruz, ou seja, quando o povo de Deus, na jornada, eles caminhavam com a cruz. O que é caminhar com a cruz? É caminhar com sacrifício. Já viver no deserto é. A sua vida está sendo um sacrifício. Louve a Deus, agradeça a Deus. A tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Vejam bem, a jornada do povo de Deus no deserto era com o tabernáculo. Quando o povo queria se deslocar, o tabernáculo também se deslocava. Quando eu quero na minha vida me deslocar com o meu corpo, ter o percurso, ter a maratona, ter todo um processo de comprimento, largura, altura e profundidade, eu caminho com a missão, com uma cruz. Então o povo de Deus caminhava com o quê? Com o tabernáculo, com a presença de Deus. Então a cruz simboliza a presença de Deus através da figura do tabernáculo nas suas 7 peças. Vamos lá, e eu vou explicar isso detalhadamente. Não estudo o tabernáculo, mas a mensagem da cruz. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Amado de Deus, entender esse negócio pode se tornar algo assim complexo. Pode se tornar algo assim gigantesco. E até mesmo difícil de entender. Mas Paulo diz, poderdes compreender perfeitamente. Quando a gente tem dúvida, a gente deve tirar essa dúvida. Evitar de ficar com elas, porque assim só vai criar mais embaraço, maiores dificuldades no desenvolvimento daquilo que nós somos ensinados. Então o meu propósito em nome de Jesus é te ensinar através dos conhecimentos que eu recebi e eu me aprofundei com estudo, com dedicação e com entusiasmo, porque a missão de levar esse conhecimento adiante, repassar, é experimentar a largura. Que largura eu quero ter? A quantas pessoas com meus 2 peixinhos, 5 pãezinhos eu quero atender? Tudo vai depender de eu faço o meu papel somente para agradar a mim mesmo. Eu quero dizer que aquele menino não iria acompanhando a multidão, mas ele foi atraído porque Deus contava com ele. Eu não sei o que você tem em suas mãos na missão, na jornada, mas perceba, eu com o pouco que eu tenho, ou com o que eu tenho, eu posso alcançar uma dimensão enorme, que Deus vai me usar. Deus quer te usar na tua missão. Com a tua missão, precisa compreender qual é a abdicação, a renúncia, para seguir a Jesus. E seguir a Jesus é ir para a cruz e vencer no jardim de Arimateia. Então, nós estamos vendo que as disposições
ou a posição de cada peça vai definir exatamente um tamanho, vai dar a largura, vai dar o comprimento, vai dar a altura e a profundidade de onde nós queremos chegar com a nossa jornada, com a nossa caminhada. O povo de Deus tinha que chegar em Canaã, e para chegar em Canaã, eles tinham uma missão: caminhar com Deus, caminhar com o tabernáculo, caminhar com a missão. Vamos a outra sequência do slide. Vejam bem aqui, olha, propositadamente a gente colocou aqui, ó, não que a gente arrume assim, mas essa é exatamente a arrumação dos átrios, do lugar santo e do santíssimo lugar. 3 compartimentos, 3 áreas, 3 setores, que a casa de Deus é arrumada assim. Vem o altar, a bacia, aqui ó, a menorá, o candelabro de 7 pontas, aqui ó, o incenso, a mesa do incensário, e aqui as mesas dos pães. E no final, aqui está o que? A arca da aliança. Essa arrumação que Deus mandou Moisés e todos aqueles levitas e Arão fazer, talvez eles não tinham percebido que a largura, o comprimento, a altura e a profundidade apontava para Deus. Deus já estava sinalizando que no deserto, através daquele sacrifício, apontava para Jesus. Sabe o que significa tabernáculo? Mishkan, morada, residência terrestre do Senhor. Eu pergunto, qual foi o homem que foi para a cruz e passou para nós largura, altura, comprimento e profundidade? Jesus. Onde ele foi colocado? Na cruz. O que ele disse? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, andar por si mesmo, depender de si mesmo, sem Deus na parada, sem Deus na caminhada, sem Deus na jornada, meu irmão, é derrota. É viver para o mundo, viver para a vida natural. Mas eu quero ser mais do que sobrenatural, eu quero ser um homem espiritual. Então, se eu quero ser um homem espiritual, o Senhor, já no Velho Testamento, a partir do livro de Êxodo e os demais, Levítico, Número, Deuteronômio, está explicando que a nossa jornada é com a presença dele, é com o tabernáculo. Com esse tabernáculo estava arrumado em forma de uma cruz. Será que eles perceberam isso? Possivelmente, mas eles não sabiam necessariamente que a compreensão de ainda no formato de uma cruz apontava para Yeshua. Moisés não sabia disso, mas ele tipificava um homem que falou com Deus no tete a tete, e quem único que viu a face do Senhor foi Jesus. Então, para nós continuarmos a jornada da nossa vida, a nossa caminhada, bagagem, mala, recursos, Davi usou um alforje. Estão lembrados? Cajado, pedras e uma tiradeira, uma funda. Ele levava isso na sua bagagem. Ao levar esses instrumentos, que foi durante a jornada de pastor, de adolescente, ele aprendendo, ele assimilou, ele desenvolveu, ele aprimorou, ele cresceu com esses conhecimentos, e agora esses instrumentos, essas ferramentas, esses recursos estavam onde? Na sua bagagem. E com essa experiência e a unção de Deus que ele fez, ele venceu Golias. Então, se você levar na sua vida a sua missão, abrir mão de você mesmo e deixar o Senhor ser o Senhor da tua vida, ele habita em você, ele vai conduzir você para o triunfo. Creia nisso na escola bíblica dominical. Este é o ensino. Você pode procurar nos livros, vai procurar isso, mas não vai achar as larguras que a gente está aprendendo, as dimensões, os comprimentos, as alturas, as profundidades. Essa escola está proporcionando isso para você. Então, a arrumação da casa de Deus, formato de uma cruz. O que significa isso? Para onde isso aponta? Quando Jesus nasce, o nome que o anjo disse para dar a ele, que o Espírito de Deus disse para dar, era Emanuel. Sabe o que é Emanuel? Simples, você já aprendeu isso? Deus conosco. O que era o tabernáculo? Deus conosco, Deus está habitando no nosso meio. O que é Emanuel hoje nos dias da nossa vida? Deus conosco, Deus habita em nós. Então eu sou uma casa, que eu tenho uma mensagem da cruz, eu tenho uma jornada com a cruz,
vão melhorar. Eu tenho uma jornada, uma missão de levar sobre a minha vida um equipamento, recursos, ferramentas, instrumentos, experiências, conteúdo, aprendizado, ensino, formação, e vai. Eu carrego isso, enfim, sou um transportador dos recursos que Deus me confiou. A cruz é o maior recurso, e foi com ela que ele venceu a morte. Então, para vencer o deserto, a jornada, Deus conosco, Emanuel, formato de uma cruz. Para que você compreenda isso, é necessário você compreender o que você está fazendo nesta terra. Você tem uma missão, meu irmão. Qual é a sua missão? Negar a si mesmo. Se você quer ser de Deus, quer ter vida com Deus, ser vida sem Deus, meu irmão, pode até esquecer o que eu estou falando. Mas vida com Deus é uma vida de missão. É uma vida onde eu caminho, cumprimento. Onde na nossa vida, onde eu e você, nós também vamos ter a dimensão lateral. Não adianta só passar para frente e saber que está ao lado. Nós temos nossos olhos, não como coruja, não como uma águia. A águia, ela vê a distância, a coruja, ela enxerga muito bem a 180 graus. Já a águia não, a 500 metros é capaz de ler um jornal. Sabia disso? Eu pergunto, você é maior que uma águia, que uma coruja? Sim, porque você não é guiado por vista, mas por fé. Então, se nós tivermos fé, o cumprimento da minha jornada vai ser cada vez mais próximo de Deus. Porque eu não vou ver, sabe? E aí que está a questão, as dificuldades só. Tem pessoas que só vê problemas, dificuldades, mas não vê ela chegando lá no pódio. O atleta, o maratonista, ele tem que ver chegando lá no pódio. Qualquer que seja a especialidade, a modalidade esportiva, ele quer chegar no pódio. Se você enxergar o pódio, você chega lá. Me permita a redundância. Mas se você só vê a dificuldade, só consegue enxergar, é muito problema pela frente, é muito obstáculo, você não vai chegar ao pódio. Para chegar ao pódio, o pódio de Deus, o altar de Deus, largura, olhar para os lados, olhar para frente, olhar para baixo também, não no sentido de ter a cabeça para baixo, mas compreender o que está debaixo de você, o que está acima de você, o que está ao lado de você, o que está atrás de você. Um bom atleta, ele precisa conhecer o campo de sua atuação, de sua peregrinação, de sua jornada. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos poder compreender perfeitamente. Com todos os santos, tem santos que estão compreendendo tudo isso. Eu quero profetizar, compreenda isso como santo, a sua jornada. Então, formato de cruz. Então, eu caminho na minha vida, não é assim como a múmia, atado, inerte, fechado, estátua. Não, eu tenho dinâmica. Eu movimento meus braços, minhas pernas, minha cabeça, meu corpo. No meu corpo existem as articulações. Pega a carona. Você precisa se articular bem consigo mesmo, com Deus, para que com os outros você consiga enxergar quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás, quem está por cima, quem está por baixo. Se a gente tiver na nossa vida com Deus, largura, comprimento, altura e profundidade, meu amado, você vai chegar no pódio. Se eu estou falando isso, claro que muitas vezes eu vi os obstáculos, os desafios, a dificuldade da vida. Mas quando comecei só a enxergar o que estava na minha frente, mas no que estava além da minha capacidade visual, do meu globo ocular, eu enxerguei por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu tenho que ter uma mente de compreensão perfeita. Vamos à sequência, mais adiante. Aí nós vamos encontrar aqui mais uma vez, lá no tabernáculo, a arrumação, a maneira que Deus mandou arrumar é assim, ó, coloque o altar aqui na frente, depois a bacia, depois o candelabro, a mesa do incensário, a mesa da propiciação, ou altar do incensário, e lá no fundo, lá em cima, o que que tem? A arca. Em cima da arca, a tampa. É como a mesa, porque tem conteúdo lá dentro. Qual é o lugar mais profundo? A arca. A arca é o lugar mais profundo. Eu começo aqui, ó. Depois passo para cá. E a gente explicou isso detalhadamente. Inicie sua vida, sacrifício.
Lave, tenha as suas mãos limpas, purificadas, para ver a luz do Senhor te guiar. Você precisa comer os pães para alimento da jornada da sua vida, ter uma vida de oração incensário e chegar na presença de Deus. Isso tudo aqui, ó, altura e profundidade, largura e comprimento. Se a gente tiver isso, seguindo com a cruz, carregando a cruz, nós vamos chegar até lá. Só para você, mais uma vez, não perder de vista, me permita essa relação aqui, ó. Eu tenho a minha cruz. O que é a minha missão, a minha jornada. Para o lado, para cima e para baixo. Cumprimento. Vejam só. Compreender a dimensão espiritual é saber o que estou fazendo nesta terra. Se eu souber que eu sou um agente de Deus de transformação nesta terra, se eu encarar a minha vida não seguindo nas minhas próprias conveniências, meus próprios interesses, mas se eu compreender que aquele que venceu a cruz disse para mim também, sois mais que vencedor. Compreenda o que significa a cruz. Talvez a sua formação como evangélico, como cristão, foi ver a cruz como única missão de Jesus. Mas quando você compreende agora, me permita usar a expressão compreensão, entendimento, revelação, inspiração, iluminação, interpretação, Mateus, no capítulo 16, verso 23, diz bem claro, aquele que quiser vir após mim, quer caminhar com o Senhor Jesus? Quer topar com Ele, ou seja, andar com Ele, viver com Ele, em comunhão, em sintonia. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, lado a lado, parceiro, companheiro, solidário, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, pegue, não é o peso, pegue os recursos, aquele que te confiou, aquilo que Ele sempre te confiou. Um profissional A, B, C é dado os recursos na vida. Estou falando isso dentro do campo da vocação, da profissão, mas no campo ministerial. Estão lembrados de 1 Coríntios capítulo 12, quando fala sobre os dons, sobre as operações, sobre ministérios, sobre os serviços, sobre a capacidade, sobre o talento? Em relação à igreja, nem todos vão ministrar as danças, nem todos vão ministrar os cânticos, nem todos vão ministrar na recepção, nem todos vão ministrar na sonoplastia, nem todos vão ministrar na filmagem, nem todos vão ministrar na palavra, nem todos vão executar os serviços, ministério de intercessão, de adoração, em diaconia, de serviço, beneficência. Há tantos serviços na obra do Senhor. São os recursos para que a cruz chegue no Gólgota. A gente morre, mas a gente acorda para a vida, em novidade de vida com o Senhor Jesus. Então, caminhe, cumpra a sua jornada da cruz como mais do que vencedor. E aí você vai ver porque Jesus disse, negue, abra mão. Se um estudante, se você quer se tornar, bem posicionado na vida, você tem que fazer algumas arrumações na sua vida. Qual é a arrumação que eu devo fazer na minha vida, pastor? Arrumar a sua vida na caminhada para a vitória. Como? Sacrifício, dedicação. Eu tenho insistido muito nisso para você entender porque Jesus venceu na cruz, porque Ele foi treinado desde criança, está lembrado? Desde criança Ele era sujeito aos seus pais. Ele crescia não só em estatura física, mas no conhecimento da sabedoria. Então, se você se empenhar, se dedicar, ter labor, ter prazer, entusiasmo, empolgação, motivação com recursos. Hoje eu estava conversando com o rapaz, ele está aqui na sonoplastia, e conversando com ele qual a profissão que ele queria, ou que ele pretende escolher, qual a vocação. Ele ficou assim, mas eu perguntei do seu irmão, ele disse, meu irmão está investindo para ser militar. Sabe por quê? Ele entende que Deus chamou ele com essa missão. Estou falando isso a nível vocacional, no nível, da sua profissão, do exercício de desfrutar daquilo que você tanto investiu. Então, investir é investir na cruz, sacrifício, dedicação e empenho. Então, eles, para poder alcançar o que eles pretendem ser, não vai ser com moleza não.
principalmente nos dias de hoje, o grau enorme de competição, o nível está lá em cima, o patamar lá em cima. E se eu não der muito mais de mim, na minha jornada, no meu sacrifício, se eu não compreender qual é a largura, qual é o comprimento, ou seja, aquilo que eu tenho que muito entregar, muito me esforçar, não vai conseguir. Tem pessoas que desistem facilmente nos primeiros passos, encontrou obstáculo, desistem, mas aí que está o vitorioso, aí que está aquele que realmente entende que Deus quer usar ele na formação de sua jornada, é quando ele se entrega. Tem que haver sacrifício, tem que haver toda uma entrega, esforço, seja um esforçado, se esforce para você ver ao lograr o resultado, você vai lograr resultado. Claro que vai superar muitas coisas, mas quem supera, consegue galgar uma posição melhor. Então nós vamos a outra, nós estamos já no término agora, nós vamos para outra figura nesse slide, e nós vamos concluir essa parte para outra sequencial. Vejam bem, naquela arrumação que a gente viu do tabernáculo, o tabernáculo está no meio, e em volta dele existiam as 12 tribos. Nós vamos ver, olha aqui, ó. Nesse sentido aqui, acima do tabernáculo, ou seja, na parte que a gente pode chamar aqui de oeste, oeste, leste, aqui ó, norte, sul, leste, oeste, norte, sul. A cruz é assim. A cruz aponta para os 4 pontos cardinais, aponta para o mundo, para os 4 cantos da terra. Ou seja, a sua vida aponta para os 4 cantos da terra. Você é uma mensagem da cruz, você é um abdicador, renunciador, você abre mão para que Deus conduza você na vida para ser um vencedor. Essa vida aqui nesta terra é um deserto. Você precisa caminhar com a arrumação divina. Deus quer arrumar você no tamanho, no formato da estatura do varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito, irmão, tem a arrumação do sacrifício da cruz. Vence quem supera as dores e os desafios. É o que mais nós queremos. Poder de compreender perfeitamente. É isso que a gente está procurando durante todo esse momento na escola bíblica dominical. Levar os amados diante de tantas inúmeras informações. Possivelmente você vai encontrar esses livros, pode ser que encontre, não com esses desdobramentos, com esse nível de abordagem. Nós estamos procurando levar a você a profundidade. E pode verificar que quando Paulo fala poder de compreender perfeitamente como todos os santos, a palavra profundidade vai vir como a unidade ou a métrica no final. Porque exatamente onde estava a arca, estava no final da formatação, ou seja, da configuração de uma cruz. Jesus foi para a cruz. E é bom a gente se utilizar desse símbolo, dessa figura, que é uma identificação com a vida cristã. É um símbolo do cristianismo. Não só o peixinho, mas como também a cruz. A insistência de a gente trabalhar, de a gente transmitir e levar esse conhecimento em cima da palavra varão perfeito, nível de comprometimento, revela grau de espiritualidade. Agora nós estamos estudando e atrelando, ou seja, procurando ligar, associar a vida de jornada, de caminhada com Jesus, com a nossa cruz, com a nossa missão, a fim de garantir a você que como podemos adquirir uma estatura de varão perfeito, como adquirir um tamanho ideal, completo, que agrada a Deus. Porque se você tiver um tamanho agradável a Deus, você vai se tornar um cidadão celestial. Você é apto, é digno, porque na sua jornada você mediu largura, comprimento, altura e profundidade dentro da dimensão espiritual. Você pode compreender isso? Então, quando a gente vem observando a questão que a maneira que foi feito o arranjo, a arrumação do tabernáculo, presença de Deus, casa de Deus na terra, Mishkan. Então, essa presença de Deus na terra, vai a gente verificar, checar, que no tabernáculo a arrumação da presença de Deus é um formato de uma cruz. Então o formato de uma cruz
no deserto, na jornada, indica que a missão do Senhor estava pronta a acontecer. Claro, na era cristã. Mas então, a gente procurou e tem assim feito, orientar a todo estudante da escola dominical, da primeira igreja Batistaria Branca e todas as igrejas, todos aqueles que tiverem interesse de buscar entender o que está na Bíblia, não é simplesmente uma linguagem simbólica. Não é só uma questão de conhecimento por conhecimento. É conhecer exatamente a dimensão do aprofundamento da mente do Senhor. Se você tiver uma mente do Senhor, você vai poder ter toda uma capacidade de construir as ideias, os pensamentos centrados na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nossa bússola, é o nosso norteamento. As Escrituras diz para nós como devemos caminhar. Então, aqui está a arrumação das tribos. Levi está aqui no meio, porque ele que cuidavam, essa tribo que cuidava somente do serviço tabernaculado. Então nós vamos ver as tribos em volta. Isso é uma disposição geográfica dos pontos cardinais, dizendo que toda a humanidade seria alcançada pelas tribos. Nós vamos observar isso quando, lá no dilúvio, quando termina o dilúvio, a arca fica no Monte Arará, aí os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, vão ser distribuídos sobre os cantos da terra. E eles daí vão recomeçar toda a história da humanidade. Depois, claro que vem Abraão com os seus filhos, as tribos. E dessas tribos, através de Israel, é que nós vamos encontrar o povo, os separados escolhidos de Deus. Saiba que antes você não era povo, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Mas agora sois propriedade exclusiva de Deus. Você andava nas trevas, mas hoje você vive na maravilhosa luz. Hoje você é um cidadão celestial vivendo uma experiência aqui terrena. Vamos para a próxima figura. O importante é que você consiga identificar que a cruz está presente lá no Velho Testamento, na jornada. Que a cruz está presente na sua vida, como missão, que já explicamos assim com muitos detalhes o que significa isso. Até fizemos uma certa dramatização, uma coreografia com a cruz. Então já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Aqui, com Mateus 16, 23, você vai compreender. Negue a si mesmo. Então, uma relação de crucificação com Cristo é você negar a si mesmo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o comando, o governo, o senhorio sobre sua vida é daquele que é varão perfeito, daquele que foi a maior profundidade, daquele que está à destra do Pai, está à direita do Pai, daquele que é o Filho do Deus vivo. Então, onde Jesus está, segundo a narrativa do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, bem lá no começozinho do 3º capítulo. Então, onde Cristo está, eu estou. E se eu fui crucificado com Ele, já não vivo mais eu, mas é Cristo vive em mim. Agora, é preciso ter uma vida de renúncia. Se você cismou e quer ser um teimoso, desobediente, e quer andar com suas pernas, a se achar dono de si, eu quero dizer para você, eu, quando entreguei minha vida ao Senhor, você, quando se entregou a vida ao Senhor, desista de estabelecer como um governo, como patrão da sua vida você mesmo. A sua vida, se você é de Jesus, é do Senhor e quer ter comunhão com Ele, é Ele que governa. Não seja um desobediente, não busque a rebeldia, se submeta ao senhorio de Jesus. Então, e a vida que agora vivo, ou seja, a vida que você quer viver na sua jornada, na sua peregrinação, na sua travessia, não deve viver na carne. Por quê? Estou lembrado da primeira peça, o altar do holocausto. O que era colocado no altar do holocausto? Na arrumação, que é o pé da cruz. Era colocado o quê? A carne, que era feito o quê? Um churrasco. Então, se você quer viver na carne, meu amado, você não vai viver no Espírito. E aí o autor da carta aos Gálatas vai dizer bem claro, em que andai no Espírito para não cobiçar
não andar na carne. O Espírito tem fruto, a carne tem uma obra. E a obra da carne é ser intocável. Ninguém quer passar por sacrifício, não queremos ser machucados, não queremos ser tratados, não queremos ser feridos. Mas sabe uma coisa? A ferida que há na sua vida, diz o nosso profeta Isaías, que aquele que faz a ferida é aquele que cura. Então toda a nossa ferida vai vir de grande entrega. Que se diga, mas ainda vou dar um bis. Todo atleta, ou o profissional que se esforça, se empenha, um mecânico, um pedreiro, seja qual for a atribuição dele profissional, ele vai ter os seus riscos. Um eletricista vai ter o seu risco. Um professor também. Toda profissão tem o seu risco. O que é risco? É um fator desafiador de romper aquilo que leva você a não se projetar. O risco gera medo, mas se você avançar, você vai sacrificar. Vai machucar as mãos, os pés, vai ter alguns danos. Mas quando uma pessoa tem os calos nas mãos, ela apresenta todo o seu esforço, seu sacrifício. Isso é dor, isso é machucado, é ferida. Mas são cicatrizes que vai apontar o quanto essa pessoa passou, mas superou e venceu. Então, quem quiser viver na carne, não vai agradar o Espírito. E para agradar o Espírito, tem sacrifício. Então, já não vivo mais eu, não vivo na carne, mas vivo na vida do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O amor de Deus. Eu queria dizer que no capítulo 13, a carta magna, o valor supremo, descrito por apóstolo Paulo, ele fala sobre a excelência do amor. E ele diz que o amor é o quê? Sofredor. Então, o sofrimento de Jesus na cruz nos garantiu a vitória. Se você amar, você sacrifica. Se você é pai e mãe, se você ama, você sacrifica para o seu filho. Se você ama a sua carreira profissional, ministerial, familiar, você sacrifica por ela, porque você ama. E o amor é sofredor. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se porta inconvenientemente. O amor, ele é abdicador, o amor renunciador. Então, o Senhor venceu a cruz por causa do amor. Daí vem, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 diz isso, você sabe de qual é salteado. Vamos ao próximo. Então, Gálatas 2,20. Agora aqui, quero chegar nos finalmente, e nós, na semana que vem, nós vamos vir com uma abordagem dentro disso, mas desses minutinhos que ainda temos para levar a você essa compreensão. Mas deixa eu chegar até aqui. Para chegar, aliás, até aqui, olha o que nós falamos lá no início. Há uma ascensão, há uma escala, há uma tabulação do homem natural, do homem sobrenatural, do homem varão perfeito e do cidadão celestial. Eu nasço com os 5 sentidos, assumo a vida de risco e vejo, experimento as coisas sobrenaturais da nossa vida, porque eu tenho vigor, e que tem vigor, tem energia, tem força, supera, mas é mais do que ser um sobrenatural. Eu preciso ter o fruto do Espírito como um ancião, como maduro, como os pais, aqueles que conseguiram acumular várias experiências, várias coisas sobrenaturais. Ele agora tem a experiência e ele tem o quê? A sabedoria. E quando ele tem a sabedoria unida com a experiência, ele se torna um homem espiritual, um homem conduzido pela regência divina. Ele é cheio do Espírito e ele alcança o cidadão celestial. O que tem a ver isso com a cruz? Se você quer superar o desafio da vida, você passa por sacrifício. E para chegar à estatura de varão perfeito, há muitas adversidades pela frente. O que tem a ver isso com a cruz? É que a cruz, ela fica em pé. Ela também é um fator indicador, um apontamento de superação. Essa cruz aqui é conhecida como a viga, é conhecida como a haste, mais conhecida ainda como madeiro. Essa daqui, em forma de T, representa também a letra grega tau. Essa daqui é em missa, ou seja, vou escrever no quadro para você entender.
aqui mesmo, essa daqui, ó. Em missa. Essa daqui. Essa daqui, na sequência, essa daqui era a própria estrutura da formação de uma árvore. Então, esses 4 tipos de cruz eram as mais usuais da época, mas na época que Jesus foi crucificado, os romanos usavam mais a missa, que eram 2 vigas cruzadas. Isso tem uma relação tremenda, a gente vai entrar numa profundidade para você compreender como a minha vida tem a ver diretamente com o sacrifício de Jesus. Então vamos para a outra configuração de cruz. Depois eu volto aqui nessa cruz aqui, e tem a ver com a ascensão. Isso aqui aponta para cima, para os lados e para baixo. Aqui a vida do cidadão celestial aponta para baixo. Ou seja, se eu não quero crescer, se eu não quero romper, não quero enfrentar os desafios, vou ficar aqui vivendo minha vida sempre como um pequenino, um dependente, um homem natural. Sabe o que é uma criança? A criança dependente, ela sempre quer ter a guarda, a proteção que é natural. Olha bem, é natural. Isso é necessário. Mas criança precisa crescer. Você não tem que deixar de ser um crente infantil. Você tem que começar agora a orar por si mesmo. Ora por nós, ora por mim, não. Ora você. Estuda a palavra para mim, estuda você. Adora por mim, adore você. Sacrifica por mim, sacrifique você. Você tem que assumir, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Está falando da natureza individual, de si próprio, consigo mesmo. As decisões precisam ser tomadas. Você precisa tomar uma decisão de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade que você quer ter de Deus. Se você quiser ficar só no colinho do papai, no sofazinho, na cadeirinha, sabe, no carrinho, alguém sempre vai te levar. Você precisa, comprimento, largura, altura e profundidade. Porque a cruz é exatamente isso. Então vemos a cruz simples, né, que é a missa, a cruz conhecida como de Santo André, onde as pernas ficavam abertas e também os braços, em forma de X. A tal que eu falei, né, da letra grega. Tinha essa daqui, que é mais conhecida, e aqui foi a que Jesus esteve crucificado, e a cruz de Ano, que tem a ver com os assírios, babilônios, que usou muito para cometer as maiores atrocidades com os seus inimigos. Então, visto isso, e aí nós vamos para a próxima, nós vamos encontrar aqui, olha bem, e eu quero concluir aqui, mais uma vez estamos resgatando o tabernáculo, o altar, a bacia, o candelabro, a mesa do incensário, da oração, a mesa dos pães e a arca. Começa aqui, passo para aqui, vou para cá, uma cruz. O que isso significa? Aponta a minha relação de comunhão. Estão lembrados? A tabernáculo, casa terrestre de Deus, foi arrumada no deserto para a jornada. Eles, quando tivessem que se deslocar, eles tinham que desarrumar o tabernáculo, depois arrumar direitinho. Isso é para estar na memória, não esquecer de como arruma, não esquecer. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo na carne, mas vivo no Filho de Deus. Para que houvesse sempre na memória, na lembrança, que a sua vida é uma missão, uma jornada, um percurso. Atravessar o Mar Vermelho para chegar em Mara era um percurso, era uma via crucis. Só que aquela tarefa foi uma tarefa sobrenatural, uma missão sobrenatural. Mas chegar até Mara é uma missão espiritual. Você tem medo de enfrentar a realidade da vida? Quer que alguém carregue você no colo? Não quer dar os seus passos? Não quer crescer pelas suas próprias forças? Vai ficar a vida inteira engatinhando no colinho, na caminha. Me permita falar isso. É preciso crescer. É preciso conhecer a cruz que nós estamos levando, que cada um tem que levar. Então, essa arrumação aponta para Emanuel.
Deus conosco. Emanuel era o tabernáculo, Deus conosco, apontando o sacrifício, a vida de comunhão com o Senhor. É isso que nós pretendemos levar a você a conhecer. E o que tem a ver isso? Olha aqui, mas eu estou vendo aqui apenas uma haste, não estou vendo a cruz. Ei, preste atenção. A base, homem natural, ou seja, sacrifício da carne. Depois eu vou, daqui, irmãos, continuo ainda com a minha natureza. É possível ainda passar pela bacia, lavar minhas mãos, me tornar um homem puro. Não é verdade? Quando criança, são os nossos pais que dão banho na gente. Mas quando a gente já vai pegando a idade ainda na infância, os pais ensinam a gente a tomar banho sozinho. Vai querer, como adolescente, ainda como já crescidinho, que seus pais dê banho? É preciso encarar a independência. É preciso encarar as decisões para o nosso próximo desenvolvimento, crescimento. Não dá para ficar, com todo respeito, na barra da saia da mamãe. Tem que crescer. Então, para entender essa relação de homem natural, cidadão celestial, tem que passar pelo Emanuel. Tem que passar pela cruz. Até a próxima experiência, no domingo que vem, a gente vai entrar na profundidade espiritual, através da sequência de Emanuel, a cruz, a arrumação do tabernáculo de Deus. Deus te abençoe, um dia abençoado, até domingo que vem, se Deus quiser. Sempre com Deus, juntinho de você, EBD Online. Olá, esses são os avisos da semana.